oficiais continuam hoje em Estocolmo, enquanto o prazo final do presidente para tarifas se aproxima. 1º de agosto para alguns, 12 de agosto para a China. O secretário de Comércio Howard Lutnick está conosco. É sempre bom ver você, senhor secretário. Você vai ter paciência comigo por apenas um segundo antes de nós. Antes de falar sobre a China, vamos falar sobre o acordo com a UE. E eu sei que você acha que isso é ótimo e uma grande vitória para o presidente. Essa é a sua opinião. Vou deixar você explicar o porquê e não vou me render aos democratas ou à mídia tradicional para decidir se é um bom negócio ou não. Vou direto para quem realmente pareceu ficar incomodado, que foram a França e a Alemanha. E até mesmo a presidente da Comissão Europeia. Você ouviu o que ela disse? Eu achei isso muito revelador. Ela disse, olha, eu sei que isso é péssimo para nós. Foi o melhor que consegui. Estou tentando salvar alguma coisa. Então, acho que isso indica, e não quero ser muito jingoísta ou colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, mas, para mim, isso indicou que o presidente conseguiu um acordo muito bom. Exatamente. O presidente sabia até onde podia ir, e foi exatamente até esse ponto. O interessante sobre o nosso presidente é que ele tem essa natureza intuitiva quando está sentado à mesa negociando. Ele sabe até onde pode forçar a barra. Quero dizer, imagine que eles se comprometeram a comprar 750 bilhões de dólares em energia, gás natural, petróleo e energia nuclear durante o mandato dele. Eles se comprometeram com 600 bilhões de dólares em empresas investindo nos Estados Unidos e então tarifas de 15%. Eles vão pagar 15% praticamente em todos os setores. E nós, é claro, temos um mercado aberto para o mercado europeu de 20 trilhões de dólares. É 5 vezes maior do que qualquer outro. Você sabe, Japão e Índia, 5 vezes maior, com 450 milhões de pessoas. Foi uma aula magna do presidente Trump. Eu acho que eu ouvi, e todo mundo está dizendo isso, que a decisão de aceitar o nível de 15% foi um contraste gritante com onde eles estavam recentemente, apenas semanas atrás, com um tom muito mais adversarial. E eles chegaram à conclusão de que o presidente Trump acha que essas tarifas de 15% deveriam ser permanentes. E minha pergunta é, você consegue apresentar uma justificativa forte para isso ser o caso? Não seria... Se fosse 0-0 dos dois lados e até, você sabe, conseguíssemos extrair outras coisas da UE, queremos mesmo esses 15% para incentivar a produção interna? É disso que se trata, trazer coisas de volta para cá? Ou é sobre toda a receita que é coletada de quem você quiser dizer que está pagando, sejam países estrangeiros ou empresas aqui, ou consumidores, ou o que for? Por que esse é o status quo que vai ser permanente? Ok, então a Europa tem um superávit comercial conosco de uns 235 bilhões hards por ano, o que significa que no final de cada ano eles terminam com os 235 bilhões hards em dólares. Eles nos vendem mais coisas do que nós vendemos a eles. E você sabe o que eles fazem com esses dólares? Eles simplesmente compram a América. Estamos basicamente tendo a América vendida debaixo dos nossos pés ao continuarmos com esse déficit comercial global de 1,2 trilhão, que todo economista diz que não deveria ser possível, mas que já está conosco há mais de décadas. Então isso precisa acabar. O presidente está mudando isso. Então, na visão dele, você pode internalizar a produção para acabar com isso ou pode pagar uma tarifa para resolver, mas vamos descobrir como acabar com isso. E o principal motivo pelo qual os europeus fecharam o acordo são os automóveis e os produtos farmacêuticos. Quero dizer, lembre-se, nós somos os pagadores do mundo, certo? Todos os produtos farmacêuticos, todos eles ganham dinheiro vendendo para a América. E o presidente Trump tem sido muito, muito claro. Se você vai vender aqui, vai ter que produzir aqui. Então, os europeus se anteciparam a esse trem desgovernado e disseram: nós pagamos 15% por isso, mas não queremos que vocês arranquem todas as nossas empresas da Europa e as levem para a América. Assim, embora os franceses tenham muito a dizer, eles conseguiram proteger a Sanofi para que permanecesse na França, porque se não tivessem feito esse acordo, a Sanofi se tornaria uma empresa americana. Secretário Lutnick, acho que ainda restam algumas questões e incertezas em torno disso.
Sei que ambos os lados concordaram que isso é uma estrutura, não é juridicamente vinculativa neste momento, mas se você ouvir alguns dos líderes da UE, eles dirão que ainda existem algumas incertezas. E eu só queria saber qual é a sua opinião sobre onde eles chegaram, especialmente considerando que as tarifas sobre aço e alumínio ainda estão em 50%. O que vai acontecer com os produtos farmacêuticos no futuro? Eles serão mantidos em 15% ou haverá tarifas adicionais aplicadas? Alguns dos recursos naturais também entram nessa questão. E eles disseram que não podem prometer que essas expectativas bastante altas de compras e investimentos, esses alvos massivos, serão realmente alcançados ou não, porque dependem em grande parte de financiamento privado. Ainda há muito o que resolver. Eles disseram que às vezes esses acordos costumam levar anos. Você acha que esse será o caso aqui? Bem, historicamente, esse tipo de acordo levaria uma década. Sim. E elas, é claro, não se concretizariam, certo? Barack Obama falou com eles durante todo o seu mandato e nunca conseguiu realizar nada. O presidente Trump trabalha em um cronograma diferente e com um relógio diferente. Ele quer que as coisas sejam feitas agora e usa o poder da economia americana para que isso aconteça imediatamente. Então, os produtos farmacêuticos foram fundamentais. Era importante para eles que os produtos farmacêuticos fizessem parte do acordo com uma tarifa de 15%, porque o presidente Trump vai anunciar nas próximas 2 semanas com essa política farmacêutica e vai ser mais alto. Basicamente, né, se você não estiver construindo sua fábrica na América, onde pagamos pelos produtos farmacêuticos, você vai pagar uma tarifa enorme. Porque por que nós deveríamos pagar pelos seus medicamentos e vocês os fabricam no exterior e ganham dinheiro no exterior? Se formos pagar pelos seus medicamentos, vocês vão fabricá-los na América. Eles se anteciparam aos produtos farmacêuticos, aos carros, porque 25% sobre automóveis significa você vai fabricar seus carros na América. Ninguém pode se dar ao luxo de exportar e pagar uma tarifa de 25%, então os europeus encontraram o nível mais alto com o qual poderiam sobreviver, porque o presidente Trump não teria reduzido isso de outra forma, e assim eles poderiam manter seus automóveis lá. Sabe, eles construirão muitas usinas aqui, mas não precisam movê-las todas para cá. E esse era o modelo. Eles podem se mover muito, mas não precisam se mover tudo. Certo. Então, acho que quando chegar o momento, quando falarmos sobre isso daqui a um ano, você verá que os europeus estão satisfeitos com isso, porque quando eles virem a política completa de Donald Trump, que eles entenderam, eles sabiam que esse era um acordo importante para eles. E, claro, foi sensacional para Donald Trump, porque prova que tudo o que ele disse sobre tarifas é absolutamente verdade. E você pode ver isso aqui e agora. Senhor secretário, o senhor acha que as negociações terminaram? E o motivo pelo qual digo que terminou, quero dizer que há grandes questões sobre outros assuntos que acho que o presidente gostaria de tratar com a Europa, por exemplo, sobre as grandes empresas de tecnologia e as regulamentações sobre elas, impostos digitais e todo tipo de outras coisas. Por isso levanto a questão. É possível que haja conversas adicionais sobre alguns desses temas e que esses assuntos sejam trazidos de volta para uma discussão diferente sobre tarifas, de modo que o teto se torne 15%, mas que, na verdade, poderia ser ainda menor, talvez, se de fato houvesse outros acordos alcançados? Isso é sequer possível? Isso é uma peça de xadrez? Bem, eu não diria menor. Quero dizer, recursos naturais, o presidente realmente incluiu, quando ele faz um acordo, ele inclui que se você cultiva algo e nós não cultivamos, isso pode entrar com tarifa zero. Então, se fizermos um acordo com um país que cultiva mangas ou abacaxis, eles podem entrar sem tarifa, porque café e cacau seriam outros exemplos de recursos naturais. Então, um exemplo para a Europa que eles mencionaram é a cortiça, sabe? Como a cortiça que todos nós vemos em nossas casas. A cortiça pode entrar nos Estados Unidos sem tarifa. E eu espero continuar conversando com o pessoal de comércio da Comissão Europeia. Sim, eles me ligaram esta manhã para conversar sobre quais outros assuntos discutir. Impostos sobre serviços digitais e o ataque às nossas empresas de tecnologia, isso vai estar em pauta. Isso não estava em pauta hoje. Há outras coisas que eles gostariam, como aço e alumínio, que não foram
incluído neste acordo que estará em discussão. Ainda há muita barganha pela frente, mas os fundamentos da economia deles, de 20 trilhões de dólares, já estão definidos. Vendemos para eles sem tarifa, eles vendem para nós com 15%, mas se protegem nos setores automotivo, farmacêutico e de semicondutores. Essas 3 proteções foram fundamentais para a Comissão Europeia e quem mexer com elas vai descobrir nas próximas 2 semanas por que as pessoas que fecharam esse acordo foram inteligentes ao concluir isso com Donald Trump. Você pode incluir a China nisso, mas há outros países onde as coisas estão, quero dizer, o Canadá e o Canadá. Eu não sei o que eles estão sentindo agora, neste momento. Índia, isso é iminente. O que você espera que aconteça? E o que realmente está acontecendo com a China, na sua opinião, agora? As coisas estão indo bem com alguns dos comentários do presidente sobre notícias falsas, dizendo que quer uma reunião com Xi? Isso não é verdade. Nós achávamos que haveria, eventualmente, algum tipo de encontro entre, você sabe, o presidente Xi e o presidente Trump, e que seria aí que realmente iríamos direto ao ponto. Bem, eu acho que, com relação a outros países, o que aconteceu foi que muitos países nos fizeram ofertas razoáveis para abrir seus mercados, sabe? 50%, 30%. E então o presidente disse, não, eu quero que estejam abertos. E então eles chegam a 75% e o presidente disse, eu quero que esteja aberto. Então agora o preço de um acordo com os Estados Unidos da América é preto no branco. Mercados completamente abertos, ele quer garantir que os americanos possam vender seus produtos no exterior. Ele está cansado de todos esses anos em que foi injusto e assimétrico contra nós. Ele quer corrigir os erros dos últimos 80 anos de política comercial e quer fazer isso agora e é isso que ele está fazendo. Então há acordos na mesa para ele considerar. Sim, mas ele sabe que pode simplesmente definir a taxa e o preço e seguir em frente. E ele já disse isso várias vezes. Nós colocamos o acordo na frente dele, ele vê o acordo e decide. Quero fazer um acordo com a Índia ou não quero? E isso depende dele. Nós fizemos o nosso trabalho. Eles fizeram ofertas, mas eles, de modo geral, esses países chegaram à mesa de negociações mais devagar do que o presidente Trump esperava. Mas é claro, do ponto de vista deles, ninguém se moveu tão rápido quanto o mundo se moveu em relação a Donald Trump. Ele mudou o mundo de uma forma que ninguém poderia imaginar. Ele fez isso em 6 meses. Isso é incrível. E eu, como você pode perceber, estou me divertindo muito trabalhando para Donald Trump. Estamos sem tempo, mas você acha que é mais provável que cadeiras musicais, as pessoas estão olhando ao redor e pensando, ninguém quer ser o último, quer? Você acha que... Vamos ouvir mais. Oh, no, really? Bem, a China vai ser difícil. O dia todo. A China vai... Só temos 30 segundos, mas... A China vai ser mais dura. Espere. Sim. O que você vai... A China é coisa deles. Temos nossa própria equipe trabalhando com a China. São coisas próprias. Deixarei que as pessoas que estão trabalhando com a China agora lhes deem um resumo sobre o que elas realizaram e onde estão. Deixo isso para eles, mas para o resto do mundo, teremos as coisas prontas até sexta-feira. E sexta-feira não está tão longe assim. Então você deve esperar, dissemos que 1º de agosto é a data que definimos todas essas taxas. Sim. E eles partem para as corridas depois disso. Fecha na sexta. Quando ouvi que os franceses estavam tentando liderar esse esforço para organizar uma reunião com as Nações Unidas, cujo objetivo supostamente é reconhecer um Estado palestino, em primeiro lugar, é extremamente inadequado, no meio de uma guerra que Israel está enfrentando, apresentar algo que, acredito cada vez mais, os israelenses são firmemente contra. O dia 7 de outubro mudou muitas coisas. Se a França está realmente tão determinada a ver um Estado palestino, tenho uma sugestão para eles. Separem um pedaço da Riviera Francesa e criem um Estado palestino. Eles estão à vontade para fazer isso. Mas eles não têm o direito de impor esse tipo de pressão sobre uma nação soberana. E acho revoltante que eles achem que têm o direito de fazer uma coisa dessas. Espero que reconsiderem. Mas os Estados Unidos não vão participar. Simplesmente não farão parte de tal artifício. Não acho que os americanos pró-Israel precisem se preocupar que haja algum tipo de ruptura entre os Estados Unidos e Israel.
Às vezes há diferenças de opinião sobre os próximos passos para acabar com a guerra em Gaza e trazer os reféns de volta para casa, ou talvez para evitar uma guerra total com o Irã. Claro, isso é natural. Francamente, às vezes há discordâncias dentro de Israel, discordâncias dentro dos Estados Unidos. Então não é como se todo mundo visse tudo da mesma forma. Mas no que diz respeito ao relacionamento entre Israel e os Estados Unidos, isso não está de forma alguma em risco, nem está de forma alguma fragmentado ou fraturado. É sólido. Tem que ser. Não temos escolha. É de importância crítica que os Estados Unidos mantenham essa parceria. E eu uso essa palavra de forma muito deliberada. Não é uma amizade, não é uma aliança, é uma parceria. O que significa que estamos ligados juntos no compartilhamento de inteligência, militarmente, em tantas formas nas quais nossas nações estão inseparavelmente conectadas. Sem nenhuma dúvida, o Irã continua sendo, como sempre foi desde 1979, e continua a ser uma das, se não a maior ameaça à paz mundial. Você tem que colocar a China nesse mesmo patamar. Mas o Irã representa uma ameaça existencial muito séria e imediata, não apenas para o Estado de Israel, mas para muitos dos países do Golfo e, em última instância, para os Estados Unidos. Eu tento lembrar as pessoas sempre que posso. Há 46 anos, os iranianos dizem que Israel é o pequeno Satã, mas a América é o grande Satã. Eu costumo dizer assim, eles sempre trataram Israel como o aperitivo e os Estados Unidos como o prato principal. Eles nunca esconderam sua agenda de que, no fim das contas, querem destruir tanto Israel quanto os Estados Unidos. Se os americanos ingenuamente pensam que o Irã poderia devorar Israel e parar por aí, cometeram um erro grave que seria prejudicial para eles e talvez até sua ruína. É importante lembrar que quando as pessoas dizem repetidamente por 46 anos que planejam te matar, talvez seja a hora de começar a levá-las a sério. Sempre se espera que a diplomacia seja bem-sucedida para evitar qualquer tipo de conflito militar. O conflito militar é trágico para muitas pessoas que não estão envolvidas no combate propriamente dito, então você espera evitá-lo. Mas quando a diplomacia falha, os soldados aparecem. Será que a diplomacia vai prevalecer? Eu não sei. Acho difícil acreditar que os iranianos, depois de todos esses anos avançando em direção a um artefato nuclear com fins bélicos, de repente cairiam em si e diriam: mudamos, não queremos mais isso. Mas vamos torcer para que isso aconteça. Mas se não acontecer, o presidente tem sido incrivelmente claro ao afirmar que o Irã não terá uma arma nuclear. E ele já disse isso de tantas formas diferentes e com toda a ênfase que uma pessoa pode dar. Ele continua dizendo que eles não vão ter uma arma nuclear. E tão recentemente quanto esta semana, ele estava dizendo que eles vão ter que destruir sua capacidade nuclear. Um desmantelamento total do que eles têm que possa ser usado como arma. Ele não poderia ser mais claro do que isso. Então, se eles não concordarem com isso, a diplomacia terá falhado. Todos nós estamos esperando e rezando para que o Hamas finalmente entregue todos os reféns e os liberte, e então eles deixem Gaza para sempre. Se eles fizerem essas duas coisas, isso acaba. Poderia ter acabado em 8 de outubro de 2023, deveria ter acabado. O que eles fizeram foi impensável, horrível, hediondo, um comportamento selvagem e incivilizado. Eles nunca poderão ser perdoados por isso. Eles nunca poderão ser absolvidos disso. Ninguém jamais pode dizer que está tudo bem, que eles podem ficar em Gaza. O próprio presidente disse repetidamente que o Hamas não tem futuro em Gaza. Eles não podem governar lá. E eles não podem ficar. Israel deixou claro que está disposto a colocá-los em aviões e enviá-los para o exílio. Então, eles têm uma saída, mas não têm uma entrada. Eles têm que ir embora e todos os reféns, vivos e mortos, precisam ser devolvidos. Espero que vejamos isso e que vejamos em breve. Eu já disse que este broche que uso na lapela, um dos dias mais felizes da minha vida, será quando eu puder tirá-lo e guardá-lo para sempre, sem nunca mais precisar usá-lo, porque isso significará que todos os reféns voltaram para casa. Esse será um dia que mal posso esperar para ver. Quero que isso aconteça em breve.
Eu quero continuar usando como um lembrete para orar por esses reféns. Enquanto conversamos aqui hoje é o dia 601, mas espero que antes de se completarem 602 dias, este broche seja retirado do meu paletó e eu nunca mais precise usá-lo. É difícil dizer quais países serão os próximos nos acordos de Abraão, mas estou confiante de que veremos, durante este mandato do presidente Trump, uma expansão dos acordos de Abraão. Há várias nações que agora percebem que ter inimizade com Israel não faz sentido. Isso não as ajuda. Não significa nada para ajudar seus próprios países ou suas economias. Muitas delas observaram o que aconteceu com os Emirados Árabes Unidos. Elas percebem que essa parceria funcionou maravilhosamente bem. Elas tiveram benefícios econômicos vindos do turismo, do comércio e da parceria econômica. A normalização e a expansão dessas relações é boa para todos. Ninguém perde, todos ganham. Quanto a quais países é difícil dizer. Acho que podemos olhar para o futuro e ver um cenário em que países que nunca imaginaríamos ter uma relação com Israel terão. Mas é um caminho delicado para alguns países. Eles não podem ir mais rápido do que o que seu povo está disposto a aceitar. Então, vamos pressionar ou forçar? Não, claro que não, porque essas são decisões que precisam ser tomadas dentro dessas nações. Mas há um grande, clima e uma grande possibilidade de vermos mudanças dramáticas e grandes adições aos acordos de Abraão.